Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce, o podcast. Eu sou Teca Santos, CEO da BetMinds. E eu sou o Rafael, CEO da BetMinds. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, um pouquinho diferente dos assuntos que a gente vem falando aí nos últimos episódios. A gente vai falar sobre o crescimento do comércio eletrônico no setor de tintas, né? Para falar sobre o assunto, a gente trouxe aqui uma participante bem especial, que é a Caroline Sbrícia, certo? Coordenadora de marketing das tintas Darca, que há mais de 34 anos atende o segmento de varejo de tintas imobiliárias, automotivas, industriais e frotas. Atualmente, a marca já conta com 33 lojas espalhadas por Paraná e Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, gente. Eu agradeço o convite, né, por trazer esse assunto aqui também para o nosso ramo, que vem crescendo, né? Então, é bem relevante. Agradeço. Legal. A gente que agradece. Pra gente começar, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente, né? Por onde você já passou até você chegar hoje na gestão aí da marca. Ah, sim, gente. Então, eu sou Relações Públicas, né, por formação, tenho especialização em marketing, trabalhei também muito tempo em marketing de varejo, também com assessoria de imprensa, enfim, todas as áreas da comunicação, sempre voltadas para a área comercial e institucional. E dentro da Tintas Darca, quando eu entrei, eu fui direto para o e-commerce mesmo. Então, eu fui para entender como é que funcionava o e-commerce. Ele era um e-commerce ainda bastante tímido, né, em termos de receita, referente à venda da rede toda. E ele vem crescendo bastante. Então, eu entendi um pouquinho do processo, né, das oportunidades de melhoria, parte de logística, parte de plataformas, né, o que nós poderíamos melhorar. E, em seguida, eu fui para a coordenação do marketing, um período depois. E, enfim, fomos montando, né, algumas estratégias novas, montando uma equipe especializada para conseguir atender a demanda também de e-commerce, que é uma realidade, né? Hoje também nas tintas. Claro que aumentou muito depois da pandemia, durante a pandemia, né? Nós tivemos um crescimento muito grande, porque viu-se que também poderia vender tintas, né, por meio de canais digitais. Então, de lá para cá, né, um crescimento que eu brinco que era para ocorrer em 5 anos, nós tivemos em menos de 1 ano. Tivemos que nos adaptar, nos adequar, né, mudar a rota, recalcular a rota, mudar as estratégias de atendimento, de entrega, enfim. Até porque nós estamos hoje com 17 praças, né, que temos loja. Então, nós tivemos que readequar todas elas para também atender o nosso e-commerce. O e-commerce vocês já tinham antes da pandemia? Tínhamos, mas ele ainda estava engatinhando em fase ali de desenvolvimento, algumas... Como é que eu posso dizer? Algumas situações ainda não estavam bem desenhadas, né? Ele era mais um canal de atendimento. Hoje, ele, de fato, é um canal de vendas, né? Tem uma aceleração ali, né? Sim, nós tivemos uma aceleração. A pandemia trouxe esse saldo, né, positivo, claro, né, para esse nosso segmento, para atender, de fato, uma necessidade. Até porque, durante a pandemia, nossas lojas físicas, né, elas não fecharam. Nós nos adequamos a cada decreto de cada cidade, né, as municipais, estaduais, mas não houve um fechamento a nossa atividade, por ser considerada uma atividade essencial, por estar no ramo da construção civil, ela não parou. Então, o delivery, o e-commerce, enfim, ele acabou tendo uma gama de atendimento muito maior do que habitualmente tínhamos. Legal. E como que né? Você falou um pouquinho, mas como que é o teu time hoje de marketing, de e-commerce? Vocês trabalham junto? Muitas pessoas? Sim. Um time mais enxuto? Temos um time bastante enxuto. Todo o marketing, ele a parte estratégica de planejamento, ele é realizado por mim. Nós também temos uma agência externa, né, que nos auxilia, uma agência de publicidade que nos dá um suporte também muito amplo em todas as áreas, inclusive no e-commerce. E nós temos internamente uma analista e-commerce, mais assistente de marketing que também nos fazem o suporte. Então, o nosso e-commerce hoje, ele tem toda a sua demanda, né, todo o trabalho operacional é realizado interno, parte de logística, emissão de notas, isso é tudo nosso também. Legal.
E, né, todo mundo sabe que um varejo, ele gerir um e-commerce já é muito difícil. Agora, na minha visão, gerir um de tintas é mais ainda. Queria que você falasse aí quais são os top desafios hoje que você tem na área do e-commerce e também um pouquinho de desafios que você acha que encontra no marketing para, né, trazer a visão da empresa e tudo mais para o mercado. Certo. Vender tintas, né? Como você falou, é um desafio, porque nós não vendemos... é batido falar isso, é até engraçado, mas de fato, a gente não vende tinta, nós vendemos realizações, anseios, né? A pessoa quer mudar o seu ambiente, muitas vezes ela quer uma consultoria. Então, isso em loja física já fica, às vezes, um pouco subjetivo, né? Quero pintar a minha casa, mas qual cor? Não sei, é a primeira resposta. Então, e dentro de loja nós temos os recursos físicos que nos ajudam, né? Então, hoje a Darka, nós estamos já no perfil 4.0, onde nós proporcionamos ao nosso cliente o ver, sentir e tocar. Então, dentro das nossas lojas, ele consegue visualizar as texturas, as tintas aplicadas em nossos espaços decorativos, ele consegue visualizar com iluminações diferentes, com iluminação fria, iluminação quente, porque isso também dá diferença na cor, né? Então, nós temos esses recursos. E como trazer isso para o e-commerce? É um grande desafio. Então, nós tentamos tangibilizar mesmo que online, né? Da melhor forma possível. Nós trazemos pequenos vídeos, né, para os nossos clientes, imagens de demonstração de ambientes, imagem das cores no leque, temos o leque digital, né, nos nossos fornecedores hoje nos disponibilizam também essa ferramenta. Então, ele mesmo consegue, muitas vezes, entrar no site de um dos fornecedores, colocar a foto do seu ambiente, simular uma cor e... fora toda a assistência que ele consegue conosco também por meio do WhatsApp, com atendimento ativo, né? Fora da nossa plataforma. Ele consegue tirar as dúvidas, enfim, trazer toda essa... nós conseguimos trazer para eles todas essas informações referente às cores. Muitas vezes, tem um ambiente que bate muita luz de manhã, no final da tarde não. Então, são dúvidas ali que a gente acaba auxiliando nesse sentido. Legal. A gente ainda, né, falando aqui um pouquinho do cenário mais macro ali de tintas, né, que eu acho bem interessante. Eu até tava vendo uma pesquisa ali da Abraft, né, e eu não sabia disso. O Brasil é um dos 5 maiores mercados mundiais de tinta, né? Sim. Que eu acho cada vez mais interessante como o nosso país realmente sempre tá entre os top 10 ali em tudo, né? Queria que você falasse pra gente como que você sente um pouco nessa digitalização, né, se ele tem afetado a indústria ali, né, pelo que você tem relacionamento ali, como que isso tem ampliado os desafios e oportunidades que isso apresenta para a marca de vocês, assim, se pelo que você vê da indústria, né, eles têm sentido dificuldades para se digitalizar ou não, tipo, tão super empolgados, tem muita coisa rolando. Conta pra gente um pouquinho. Eu, assim, lógico, aqui eu trago muita visão de varejo que somos, né? Mas estamos em contato com os maiores do mercado, na indústria diariamente. E, pelo contrário, eu só vejo mudança positiva em todos estão se adequando a essa nova realidade e também trazendo, porque muitas marcas têm, sei lá, os seus polos em São Paulo. Então, nós temos, desde uma reunião online que virou, né, natural para todos. Por exemplo, nós temos hoje um time comercial com quase 200 vendedores, então, né, em 17 cidades, 33 lojas. Então, a indústria está se adequando em todos os sentidos, sendo para atender né, os seus revendedores e também para atender, e nós para atendermos o consumidor final. Então, né, você comentou da Abrafat, que de fato é a empresa que regulamenta as normas de tintas, né, que todas as especificações técnicas ambientais que é necessário, e também hoje eles disponibilizam online também muitos cursos, muitas normas, fichas técnicas. Então, eu percebo que todos estão se adequando de uma forma geral, assim. Eu penso que é um movimento, né? Eu sempre brinco com o meu time. Eu falo, gente, uma vez que subiu a régua, ela não baixa mais. Então, né, enquanto nós estamos nos posicionando referente a uma revenda, né? Hoje nós temos o título da maior revenda do sul do Brasil, em todos os sentidos, né? Em número de lojas, enfim. Então, nós não conseguimos mais retroceder. O nosso e-commerce, ele só vem crescendo e vejo que a indústria e todos que querem estar conosco, né? Todas as marcas que gostariam que nós, né, revendêssemos os seus produtos, eles estão se adequando também para nos atender.
Legal. Né, você falou aqui um pouquinho ali no começo que a pandemia acelerou muito as vendas e tudo mais, e eu queria saber quais foram as mudanças que vocês tiveram que fazer, quais as adaptações no processo que vocês identificaram e como que foi todo esse processo. Nós trabalhamos um período longo ali de demanda com um senso de urgência gritando, né? Então, aquela sensação de não é urgente, é para hoje, precisamos desse material. Porque muitas pessoas estavam em casa, queriam mudar os seus ambientes. Muitas pessoas que nunca pensaram que poderiam trabalhar home office, criar um escritóriozinho. Criaram, ou ainda, né? Criança em casa, riscaram todas as paredes, socorro, o que eu faço? Ocorreram N situações, né? Então, nós tivemos que, principalmente, rever a nossa logística. Foi, né, além de... Porque nós nos preocupamos e cuidamos de todo o processo. Hoje, a nossa logística, ela ainda é 100% nossa. Nós que fazemos também entregas do e-commerce. Temos um estudo bastante grande para ampliarmos a nossa faixa de CEP ali, né? Para aumentarmos nossa entrega também. Mas a nossa logística foi um desafio enorme. Porque, ok, vendemos, faturamos, recebemos e a entrega, né? O pós-venda, exato. Tem questão de ser inflamável? Sim, tem diversas empresas que precisam de N certificações ambientais para poder transportar, né? Enfim, de Correios não transporta, mas nós temos uma logística própria para atender e isso foi o nosso maior desafio, conseguir entregar a contento, né? E assim, compras de ticket baixo, né? Próximo a uma grande obra, né? Hoje ainda é um cliente e-commerce, claro, temos vendas significativas em termos de quantidade de itens, de materiais, né? Atendemos vários perfis de cliente, mas o consumidor final, aquele cliente que está experimentando, às vezes a primeira compra ele acaba comprando um produto que ele já conhece, né? Ele compra ali um kit de pintura pronto, uma tinta um pouquinho menor, um galão, aí ele tem uma recompra, acaba comprando, né, já uma lata, 18 litros, já compra outros itens. Então, nós também fomos, além de adequar a nossa logística, nós fomos doutrinando, eu falo assim, o nosso cliente. Então, ensinando para ele como comprar, o que comprar, trazendo essa tranquilidade para o cliente, porque... normalmente, algumas empresas, né, como você citou, acabam vendendo tintas apenas acabadas, cores branca, areia, bege, enfim, né, cores de linha que nós chamamos. E nós também atendemos nosso e-commerce todo o sistema tintométrico. Então, o que é o sistema tintométrico, né? Várias marcas oferecem um leque de mais de 2.000 cores. Então, nós também atendemos os clientes em diversos acabamentos, tamanhos e no sistema tintométrico. Então, todo esse auxílio, né, essa informação a mais, além do que está ali só no catálogo, uma informação fria no site, nós tivemos que trazer com ainda mais detalhamento, ainda mais riqueza de detalhes para deixar esse cliente confortável e seguro para efetuar essa compra. Legal, eu acho que é muito bom, inclusive acho que eu nunca comprei tinta online, mas acho que eu me daria muito bem, porque, por exemplo, eu vou comprar móveis, eu gosto de ver todas as especificações técnicas, e às vezes na loja eu não consigo ter isso de uma forma fácil, né, porque daí eu tenho que perguntar pro vendedor e tudo mais. E fica um material ali de super apoio para você também tirar essas dúvidas, né? Sem dúvida. A tinta, ela é um produto técnico. Às vezes nós temos a falsa impressão, né? Por uma coisa básica, mas muitas pessoas falam, não, eu passei a tinta sem diluir, para a cor ficar ainda mais intensa, ficar melhor. Eu falo, gente, é um erro primário, né? A gente tem que seguir, né, todas as orientações de embalagem, as orientações do fabricante. E essa é a primeira, né? A primeira objeção que a gente quebra. Você tem que fazer a diluição. Então, são essas informações que até com vídeos a gente consegue demonstrar. Nós sempre ficamos naquela linha tênue, né, de incentivar o consumidor a realizar o trabalho, porém sempre com as informações da indústria, com o auxílio de um pintor profissional, que é um público, né, muito parceiro da Darca também. Então nós temos essas duas frentes, né, para que todos fiquem satisfeitos, que não haja retrabalho, que nós sabemos que não é só o valor investido, mas é todo um tempo que você investe ali. Então, poxa, às vezes a pessoa não sabia que precisava preparar uma parede, fazer o lixamento, utilizar massa de correção antes de pintar, né? Para nós que estamos ali no dia a dia, vivenciando isso, parece algo... Uma frustração para ela. Exato, para nós parece algo básico, né? Mas nós não, nenhuma dúvida nós tratamos como
algo, né, não relevante, nós trazemos todas as informações e as mais simples possíveis, né, as dúvidas mais simples possíveis. Às vezes o cliente fica constrangido, fala, tem uma dúvida boba. Eu falo, não é boba. Porque se você não perguntar, você perderia tempo, né, dinheiro. Então, a gente tem que, de fato, trazer... Hoje, a nossa venda ela é bastante também consultiva no nosso canal ativo, né, de WhatsApp. Então, ela traz essas informações. Nós nos preocupamos em trazer essas informações para que o consumidor se sinta primeiramente seguro. Porque as pessoas, elas têm, de forma geral, isso o cliente físico, online, eles têm muito receio em colorir os ambientes. É verdade. Né? É uma escolha meio que foi. Sim. Não tem muita volta. Mas tem, é só tinta, é só pintar mas novamente. A pessoa fica nessa, né? Sim. Tipo... E é algo que nós tentamos trazer isso, né? Tanto que eu já falei dos espaços que temos em loja, em trazer essa realidade, mostrar ambientes coloridos, que às vezes você muda. Dá pra errar, né? Claro, tem um custo envolvido, mas não é um erro que não tenha conserto, né? Sim. Essa questão, né, do que a gente fala do faça você mesmo, né, ele começou lá em 2000, com a pandemia acelerou, né, acho que tem muita coisa que a gente achava que sempre a gente contratava um especialista para fazer e acabou a gente fazendo e se divertindo, na verdade, porque você sai eu vejo muito como a gente sai um pouco do trabalho que a gente é especialista e vai para outras coisas e fala, caramba, eu também consigo fazer isso, né, acho que muito legal isso. E disso, né, do estilo novo de cliente que a gente tem trabalhado hoje, você sente que ele já está preferindo comprar tinta online ou você acha que ainda a preferência é no físico? Como que você tem sentido isso aí pós um ano, né? Um ano e meio que a gente está de pandemia e tudo mais. A preferência ainda é física, isso é indiscutível, por enquanto, né, no nosso segmento ainda é física, nosso volume maior, obviamente, é o físico, mas o perfil está mudando, né, a gente percebe, assim, por exemplo, pessoas mais jovens efetuando compras online e também pessoas de 65 mais fazendo compras online também, né, nós conseguimos mapear por meio de alguns relatórios e tudo mais, então tem enfim, ambos públicos fazendo essa compra, se permitindo fazer essa experimentação. A mesma coisa a gente pode ver, por exemplo, com pessoas que passaram a fazer compras de supermercado online, algo que, né, era tido como, nossa, não tem como, imagina, não vai dar certo e já mudou, né? Acho mais fácil. Depois que você comprou uma vez, é difícil você abandonar, né? Então, é exatamente isso. Tem cliente que tem, assim, recompra, né, é recorrente mesmo, porque ele viu que, é possível, eu consigo comprar online, me entregam. Além da entrega, nós também damos a possibilidade de retirar em qualquer uma das nossas 33 lojas. Então, tem toda essa comodidade. É uma comodidade, consegue pagar de forma, né, rápida, cartão, Pix, enfim, a forma que fique mais fácil para ele. Tem tanto pela nossa plataforma ou tanto pelo atendimento online. Então, não só quem gosta de facilidade, mas às vezes a pessoa não tem o tempo de fato de ir a uma loja física, né? Sim. Então a gente traz a solução para todos. Mas o físico ainda não substitui. A pessoa gosta de ir à loja, ela gosta de pegar no leque, de ver. Produto de site de experimentação. Sim. Né? Exatamente, por isso que nós investimos muito em nossos pontos de venda também, em nossas lojas, para trazer essa naturalidade de cores para os nossos clientes, né? Para que eles saiam do branco, venham colorir as vidas conosco. Boa. Mas falar, é difícil pintar, hein, sozinha. Eu já fiz essa experiência, eu não recomendo. É melhor contratar um pintor. Eu tô querendo fazer isso lá na casa da minha avó, mas ainda não tive. Porque como você falou, né? Não é só pegar a parede lá. Daí quando eu comecei a ver, nossa, mas tem que passar isso antes de fazer isso, eu já comecei a pensar. E é judiado. Nós trabalhamos, né, com o belo, com o bonito, com parte estética, claro. Porque você imagina já pronto ali, né? Sim. Você tem nossa, é rápido, Não é? Só passar uma tinta, nossa. E daí depois, né, a gente vai vendo, não, realmente, né? E você tem que seguir, né? Sim. É igual fazer, você vai fazer um feijão que seja, né? Você tem que seguir uma receita, os passos a passos. Tem os especialistas de todas as áreas, né? E sem dúvida os pintores, as pintoras estão aí, inclusive, se precisar, temos muitos para indicar, né? Legal. Temos um clube de fidelidade também na Darka. Acho que é um dos grandes desafios, assim, quando você vai. Eu, por exemplo, eu pintei uma page antes, pré-pandemia, e eu não sabia onde pedir, onde pegar, e daí me deram uma indicação, e mesmo assim não fiquei tão satisfeito, assim, porque não
não achei que seguia todo certinho as partes. É legal ter um lugar pra você pedir que você confie. Sim, isso é bem importante, né? O profissional qualificado de fato, porque em qualquer área existem muitas pessoas trabalhando, mas na pintura, gente, tem uma escassez de profissionais, muitas vezes por isso mesmo, né? Você não sabe onde procurar, às vezes não tem ninguém que indique, né? Sim. Então, nós temos hoje um clube de profissionais que nós temos muitas pessoas, né, que compram conosco, que são parceiras, que a gente acaba, sim, indicando, né? Eles nos prestigiam, nós também prestigiamos o trabalho deles. Não, muito bom. E o mercado de tintas, ele é sazonal? Ele pode ser considerado sazonal ou não? É todo... Não existe uma olha, nós passamos por algumas sazonalidades em termos de venda, né? Eu acompanho todos os indicadores da empresa, isso de fato. Mas eu sempre costumo trazer essa frase até como motivação para o time. Eu falo, gente, enquanto não existir algo que substitua a tinta, né? Numa parede, pode... ser feita com outros tipos de revestimento, mas nada substitui o acabamento que a tinta proporciona. Sim. Então, fique tranquilos que nós estaremos no jogo. Né? Então, trabalhamos no setor de construção civil, estamos atuando no setor automobilístico, de frotas, indústria. Então, para nós, o sazonal existe, né? As pessoas, elas se programam, quando falamos de consumidor, elas se programam para efetuar... às vezes um gasto um pouco maior, uma reforma, mas se formos ver, assim, não existe muita sazonalidade, não. Daí você acaba compensando a curva também com os outros tipos de produtos, né? E nós trabalhamos de forma muito ativa também, né? Todo o nosso time comercial, ele faz um trabalho bastante ativo, nós não ficamos só em loja aguardando o consumidor, então os vendedores têm sua carteira de clientes. Sim, existe todo um trabalho comercial de prospecção, enfim. E hoje no físico, assim, nas lojas, a parte que é mais, vamos dizer, um B2B, assim, que seria mais com o pintor e tal, existe um mercado muito grande, assim, é um que representa mais, assim? Sim, hoje a venda ali para o consumidor final, eles ainda são nossa maior venda, né? Na nossa maior venda. Consumidor final, seguido de profissionais, né, empresas, enfim, outros perfis de cliente, mas o consumidor ainda é o maior. E dentro disso, né, vocês trabalham um pouquinho ali o B2B, tudo como você falou. Como que vocês trabalham em relação a preços, promoções, estratégias? Conseguem fazer o mesmo para eles ou não? Tem alguma estratégia ali que vocês trabalham? Que é uma das dúvidas que a gente traz aí muito, né, quando a gente fala aqui no podcast, porque é um dos principais desafios hoje, né, para você conseguir equalizar tudo isso. Sim, no e-commerce é inevitável, né? Nós conseguimos trazer algumas vantagens, seja às vezes de custo de frete, de valores mesmo dos produtos, porque a operação ela é um pouco mais enxuta, então nós conseguimos absorver alguns custos e, consequentemente, repassamos ao consumidor. Então, o consumidor, claro, na loja também existem diversas negociações, mas o e-commerce ele tem um perfil diferente também em relação à precificação dos itens, a entrega. Então, sim, é trabalhado, a gente pensa de forma bastante estratégica, existem campanhas específicas só para e-commerce, para também movimentar, né? Eu brinco que eu sou o advogado do diabo, porque eu tenho que trazer o tráfego para as lojas, eu tenho que trazer o fluxo para o site. Então, no meio termo, mas enfim, acaba que dá tudo certo, né? Se está dentro da rede, ok, mas nós temos aí indicadores que mostram que só cresce. Nosso e-commerce, de fato, ele só cresce. E é todo esse trabalho realizado, de você principalmente trazer... porque hoje eu penso assim, né? Para algumas pessoas, nós vendemos um item que é commodity. Se você for na nossa loja, tem. Se você for em qualquer home center, vai encontrar. Se você for a um material de construções, vai encontrar. Se você for na internet, vai encontrar. Porém, não com a mesma qualidade de atendimento, de entrega, de sanar as dúvidas, né? Eu vejo pessoas investindo valores muito altos, muitas vezes, em grandes construções, mas não tem esse diferencial. Nós somos especialistas, né, no que nós propomos a fazer. Então, isso com certeza é uma vantagem competitiva que nos destaca absurdamente frente a outros locais. Então, isso nossos clientes percebem, né? Recentemente, eu estive fazendo um tour pelas nossas lojas, né? Estava no norte do Paraná, em Londrina, Maringá, enfim, onde também temos loja. Fiz um grupo focal com alguns pintores e é isso que eu escutava de muitos deles. A Darca oferece relacionamento. E é muito que nós prezamos. E às vezes a gente pensa, mas como que fazer isso com o e-commerce? A gente consegue.
né? Nós tentamos fazer recompra, nós entramos em contato, como ainda o fluxo, ele de uma certa forma, né? Ele é menor do que as lojas físicas, nós conseguimos fazer um contato ativo muitas vezes, então a gente também traz esse perfil de marca parceira, né? De alguém que está ali se relacionando com o nosso cliente e-commerce também. Legal. E como que é o omnichannel de vocês lá, né? Você falou que tem retira na loja, mas como que vocês fazem para atender a parte de estoque de todas essas lojas que realmente participam ali no e-commerce? Como que é o processo um pouquinho mais técnico? Sim, então hoje todas as nossas lojas, elas têm um estoque próprio, nós temos uma loja CD, como estamos em 17 cidades, né? Nós temos um estoque bastante espalhado. Então, nós acabamos de finalizar, por exemplo, um grande estoque aqui em Curitiba, é o nosso CD, que tem mais de quase 4.000 metros quadrados, que é onde tem a maior concentração dos pedidos e-commerce. Mas, se nós fazemos uma venda em Rolândia ou em Joinville, nós contamos com o apoio, nós temos lojas nas regiões, aliás, nós contamos com o apoio das lojas. E caso eu não tenha naquela loja, a gente consegue fazer uma transferência, uma entrega rápida também. Mas você não chega a ler o estoque da loja, você leu do CD. Também a gente leu da loja. Sim, entendi. A gente utiliza o estoque da loja também para fazer esse respaldo para o cliente. Legal. E entrando nessa parte de logística, como que é os processos mesmo certinho? Porque, né, tinta é complexo. Como que é a embalagem, como que funciona, né? Como que é todo o transporte ali, o processo? Se puder explicar um pouquinho aí pro pessoal. Então, quanto a isso, nós nos sentimos muito seguros, porque somos nós quem fazemos todo esse transporte. Então, todo o nosso time está muito acostumado a transportar esses itens, né? Então, a gente não tem... É muito difícil ocorrer avarias, né? Produto abrir, chegar danificado, porque já tem todo um processo sendo realizado, embalagens específicas, né? O que vai em caixa, o que tem proteção com plástico bolha, vai com plástico bolha, enfim. Então, isso é muito tranquilo para nós, nós não temos... É muito difícil ter meu material chegou aberto, isso diria para você que de 100, se ocorrer, é muito mesmo. Legal. E aí a parte quando vai fazer uma tinta pigmentada, uma coisa que usa a máquina, daí processa no CD, como que funciona? Aí ele vai também, todas as lojas têm, né, um sistema tintométrico, todas são equipadas com as máquinas dos fornecedores que nós vendemos as tintas. Então a gente sempre, se não for na nossa loja CD, se for em outra loja, a gente acaba também cuidando ali, utilizando o maquinário da loja e é realizado ali e sai para entrega da mesma forma. Legal. Ou também para retirada, né? A gente sempre trabalha com a proximidade, onde for melhor para o cliente, ele já, quando entra no site, ele já coloca o seu CEP, ele já é redirecionado às opções de retirada ou de entrega, já tem o valor, tudo certinho. Como tem muitas lojas, né? Vocês têm muitas lojas, né? Apesar de não ser, mas é um pouco mais tranquilo para trabalhar. Né? E não é. São mais estoques para gerir, tem mais, né? Tem algumas particularidades, né? Que acabam aumentando. Mais para frente do consumidor final, né? Sim, assim, da perspectiva do consumidor final. Nós temos um prazo de entrega rápido, mas ele é confortável também para nós. Caso nós não tenhamos o material na hora para o cliente, a gente consegue rapidamente fazer esse translado de uma loja para outra. Então, nós também trabalhamos de forma, né, com a nossa logística interna para isso, entre lojas, né? E acho que pelo que você tem falado, né, acho que o diferencial é que vocês enxergam realmente o e-commerce como canal de venda e não uma loja. A maioria das pessoas que a gente fala aqui, ou clientes nossos também, encaram muito no varejo como uma loja. Eu acho que não, que é um canal de venda, realmente, assim como o WhatsApp, assim como o próprio vendedor é um canal de venda. Sim. Então, quando você muda essa visão, você vai querer atender o cliente em alguma ponta da jornada dele, não necessariamente. Sim, porque ele pode comprar na loja, no e-commerce. Com certeza, isso é algo também muito reforçado com todo o nosso time comercial, porque muitas vezes o cliente, existe também, né, nós acabamos, eu acabo fazendo ali um fluxo do cliente, comprou pelo site, ele foi até uma loja, retirou, muitas vezes ele volta a comprar fisicamente na loja, ou passa a comprar pelo site novamente, né? Não tem é o cliente que de fato escolhe, não tem uma regra, a gente não tem um controle sobre isso, né? Mas nós sempre temos o perfil, o cliente é da Darka, independente a loja que ele esteja, o canal que ele esteja, ele pode ligar em qualquer loja com o CPF dele, ele vai conseguir localizar o produto, horário para retirada, tudo certo. Então, todo o nosso sistema é interligado, as lojas nelas não são filiais, por exemplo,
Não é filiais, elas não são franquias, exato. São todas interligadas, então conseguimos consultar o estoque de todas. Temos um ótimo relacionamento entre os gerentes que nos dão um super suporte aí em relação à venda. Então, a gente consegue rapidamente já visualizar, tem o material que você precisa aqui, está em Araucária, já estou emitindo a nota. Né? Nós conseguimos hoje, nosso analista e-commerce, ele emite a nota em todas as lojas. Então, isso já é um processo bastante estabelecido. Acho que essa mentalidade que tem que ter. Ele tem que comprar com a Tintas Dark e não com o concorrente. E você estando em toda a jornada, é isso que acontece. Exatamente. Então, isso é importante frisar. Não você falar, não existe esse sentimento. Existe. Claro que vai existir. Nossa, o e-commerce é um concorrente da loja física. Eu falo, gente, um canal complementa o outro. Então, não temos que questionar e sim atender. É um cliente nosso que está ali para ser atendido, independente do canal que ele venha, né? Sim, vê tudo como uma oportunidade, né? Exato. A gente entrando um pouquinho mais dentro agora da parte de marketing, de performance ali, queria que você contasse pra gente um pouquinho, né, dos canais que vocês utilizam ali em performance e qual que hoje traz um resultado maior para vocês, né? A gente pensando em Google, Facebook e tudo mais. Então, nós temos um super mix, né, de canais, desde Google, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, enfim, TikTok, estamos agora também. Deve ser um canal muito legal de trabalhar, né? Sim, decoração, é um canal bem interessante para nós. E também as próprias lojas são também um ponto de apoio para nós e... Enfim, nós temos todo um planejamento anual onde tem investimento para o digital, temos investimento para rádio, temos investimento para TV, temos investimentos pontuais em loja. Tem muitas cidades que ainda trabalhamos com mídia extremamente alternativa, como carro de som, que funciona. Então, esse é o maior desafio do marketing da Darka hoje, é nós investirmos da melhor forma para alcançar todos os públicos, e conseguir utilizar esse investimento nas 17 cidades da melhor maneira possível. Então, eu te falo que hoje... Até a nossa pesquisa de pós-venda nos traz alguns dados, né, de forma geral, que o nosso ponto de loja é sempre estratégico na cidade, então ele mesmo acaba sendo também um canal para nós, traz bastante retorno. E as mídias massivas, a internet, também nos trazem um retorno bastante satisfatório, mas eu falo que uma complementa a outra, né? Eu não abro mão hoje do carro de som da cidade menor para fazer só a TV aqui em Curitiba região, que nós temos mais facilidade, né, de alcance e tudo mais. Então, nós realizamos todo um estudo, todo um trabalho ali, né, para conseguir fazer essa distribuição para que seja justa também entre os locais que não têm não têm os mesmos meios claro, a internet conseguimos de forma muito tranquila, mas tem cidades que nós não conseguimos chegar com a informação por TV e rádio que nós temos aqui em Curitiba. Então, a gente acaba buscando as mídias alternativas, painéis eletrônicos, vamos para a comunicação, para MUBIs, vamos, enfim, para o que nós conseguirmos chegar no nosso consumidor, no nosso cliente. Legal. Eu acho que, né, uma das coisas mais importantes das empresas, né, é fazer com que o cliente recompre, né, com você sempre, né? E para os de vocês, na minha visão, existe uma recompra, pode ser espaçada, né, até anos, mas sempre vai existir, né? Sim. E tem alguma estratégia que vocês adotam lá que funciona muito, que você poderia compartilhar com os gerentes? Pode ser só do e-commerce, alguma coisa do gênero, para aumentar essa recompra, né? Consequentemente, aumenta esse LTV, realmente paga toda essa conta de marketing. Nós temos, como eu disse, né, nós temos um relacionamento muito próximo com os clientes, muitos consumidores, pintores, construtores, que naturalmente pela profissão, eles têm recompra, e às vezes não dele, mas tem indicações, e o que nós trabalhamos muito também fora os consumidores, que tem então toda a nossa força hoje, todo o nosso posicionamento hoje, ele é voltado para o consumidor. Ele é o nosso cliente prioritário ali em termos de volume de vendas, então nós nos posicionamos nas redes sociais para falar com esse consumidor, então nós trazemos dicas, informações e estamos em contato à medida do possível, todos os nossos vendedores estão em contato com esse público à medida do possível, e para o público um pouquinho mais profissional do ramo, nós temos um clube de fidelidade, então que toda compra ou indicação
ela acaba gerando bônus para eles, pontos, e nós acabamos, tem um cartão em que em 2 momentos no ano a gente faz esse pagamento, ele pode utilizar esse cartão onde ele quiser, onde a bandeira do cartão aceite, né, que é voltado para arquitetos, pintores, pintoras, engenheiros, né, pessoas, design de interiores. Então, esse público a gente consegue trabalhar dessa forma diferenciada também com esse clube de fidelidade. Legal. Show. E a gente acha que não, mas sempre tem, às vezes, um cliente insatisfeito, alguma coisinha. Como que vocês trabalham, né, com cliente insatisfeito hoje? Vocês têm alguma prática? Sim, não, nós atendemos da mesma forma, vamos entender o que houve. Acontece muito, a gente vai entender o caso. Por exemplo, um cliente está insatisfeito, ele fala, o produto não deu a cobertura, a tinta não ficou boa, a tinta veio a cor errada, N situações, né? Numa rede tão grande, nós temos muitos lançamentos diários, muitas vendas diárias, acontece, né? É inevitável, mas a gente também faz a gestão dessa crise, vai entender. Então, é um problema técnico, vamos abrir um saque, entramos em contato com os fornecedores, é um problema de atendimento, a gente vai verificar o que houve. Nós temos hoje um trabalho muito ativo da nossa equipe comercial e técnico também, por exemplo, ir até a casa da pessoa, verificar a pintura, como foi realizada. Aí é porque a gente precisa entender. Fez, né? Utilizou o material de que forma, como que foi pintado. Então, tem algumas, né, perguntas chaves ali, norteadoras, que a gente já consegue identificar muitas vezes se de fato foi um erro técnico, se foi um erro operacional. Às vezes a pessoa com falta de experiência acabou não fazendo da forma correta. Então, nós tentamos sanar da melhor forma possível ali esse problema. Quando a gente identifica que não é, como nós não somos, né, fabricantes, nós somos só revendedores, né, nós fazemos também todo o auxílio com o saque dos nossos fornecedores para que o problema seja resolvido o mais brevemente possível. Ainda assim, acontecem alguns casos que a gente tem que aguardar o período de testes, né? Natural, como qualquer compra, né? Como qualquer abertura de saque que seja realizada. Mas nós damos todo o suporte necessário. Ainda mais produto técnico, assim, né? Sim. Então precisa ter todo um aparato. E acontece, né? Pode acontecer que a tinta, uma base não veio correta, que a pigmentação... todas as pigmentações de cores são por meio de formulação. Então, alguma fórmula pode ocorrer. Não é o habitual, mas um caso ou outro pode acontecer. Sim. A gente não está livre, né? Dessas situações. Com certeza. E lá vocês trabalham hoje estratégia de CRM, tanto no e-commerce ou como na loja física? Como que são essas ações hoje de CRM? Sim, nós trabalhamos e estamos até ampliando nos adequando a algumas leis, né, LGPD, enfim, para nós podermos ampliar as nossas ações de CRM, mas ela é realizada assim. Hoje, tanto para o e-commerce quanto... Porque, naturalmente, né, com a compra na nossa plataforma, por exemplo, a pessoa já nos forneceu todos os dados, para um cadastro fornece todos os dados, então... Nós, dentro de todas as questões da LGPD, a gente trabalha com esses dados. Se o cliente assim nos permitir, né? Nós fazemos trabalhos pontuais, em datas comemorativas, em épocas ali que estamos com campanhas institucionais. Final do ano, nós trabalhamos campanhas de venda um pouquinho mais forte, né? Em novembro. Então, né, nós temos algumas estratégias de CRM, sim. Legal. Vocês trabalham, né? Você falou muito que vocês trabalham com vários canais alternativos. Acho muito legal isso, né? E para outras frentes, além do que tá todo mundo vendo ali, né? O tempo inteiro, ou só investindo naquele canal que às vezes já tá um pouco saturado. Vocês trabalham, né, com produção de conteúdo, você falou, do Pinterest e tudo mais. Marketing de influência, vocês trabalham com isso? É algo que daria para trabalhar na frente de vocês? É um pouco mais complicado? Como que você vê isso? Nós trabalhamos, sim, com marketing de influência. E nós temos, inclusive, vários pintores, decoradores, arquitetos, parceiros, que, de fato, trabalham com os nossos itens, né? Eles acabam trazendo essa realidade de obra, de dia a dia, encorajando também, que precisa muito isso, né? Isso, mostrando antes e depois, né? Todo mundo ama ver, mas eu acho muito bacana acompanhar os bastidores, os processos. Então, recentemente a gente está com um projeto na Darca que se chama Projeto Aquarela, que nós estamos com uma capacitação para mulheres pintoras. Legal. Então, nós iniciamos em fevereiro esse projeto, já finalizamos a primeira turma, onde formamos mais de 30 mulheres, saíram pintoras. Legal. E elas mesmas estão se tornando agora nossas influenciadoras, trabalhando, mostrando seu trabalho, né? Então, a gente, sim, é bastante importante. Eu acho que
trazer essa realidade, esse dia a dia, né? É bem interessante. Não só da pintura imobiliária, que a gente chama de casas, enfim, mas temos também da parte automotiva, trazer a realidade ali, como que é realizada uma pintura automotiva, como que eu chego na cor para esse veículo. Então, temos alguns trabalhos pontuais também sendo realizados bem interessantes. Legal. Você tem um número mais ou menos de quantas mulheres tem hoje no setor, assim? Se é muito baixo, como que tá aumentando? Olha, ainda você diz no setor de pintura de forma geral. Hoje o público é predominantemente masculino, isso é inquestionável, mas está mudando. E nós plantamos, né? Nós somos a primeira empresa de varejo a trazer uma capacitação para mulheres, porque é algo que nós identificamos dentro de casa, que nós não tínhamos. Nosso clube de fidelidade, te trago hoje que 5% do público é feminino. Então, nós vemos uma oportunidade absurda, assim, né? Para as mulheres também se encaixarem. Porque acredito que antigamente, sem as facilidades de ferramentas e tudo mais, via-se a pintura como um serviço braçal, um serviço pesado, perigoso, em altura. Muito preconceito ali. Muito preconceito. E hoje não mais, né? Tem muitas... Por exemplo, alixamento de parede, que antes era só manual. Hoje tem máquinas que fazem um trabalho muito mais rápido, sem pó, sem fazer esforço físico. Claro, ainda assim é uma atividade braçal, a gente sabe. Mas o olhar feminino... a diferença, né, em faz muita detalhes, né? A visualização de ambientes, já trazer as pintoras, elas já trabalham junto ali com as arquitetas, com a design de interiores, elas já conseguem casar esse olhar. E assim, existem muitos casais trabalhando juntos, né? Recentemente no Aquarela nós tivemos todo esse depoimento dos casais trabalhando juntos, em que um completa o outro. Eu falo, nós não temos aqui não estamos tomando partido de nenhum lado, mas é uma oportunidade sim para as mulheres. Sim. E inclusive a gente vai abrir as inscrições para a segunda turma do Projeto Aquarela, que é 100% gratuito. Acredito que amanhã já esteja, né, na nossa landing page, no projetoaquarela.com.br. Passo sim. Inscrições ali. E é uma oportunidade, né? É uma oportunidade e também nós enxergamos isso, né? Nós queremos que essas mulheres se tornem profissionais, de fato, e que elas tenham segurança para trabalhar de todas as formas, né? Sim. Então, nessa capacitação, a gente traz todas as informações sobre pintura básica, nós percorremos também divulgação do trabalho, redes sociais, como abrir um MEI, como se posicionar. Então, a gente capacita do início ao fim. Muito legal ver isso, que vocês estão impulsionando isso, né? Sim, que eu sou totalmente, né, como mulher, defensora de que a mulher pode fazer, assim, qualquer coisa. E é só ela ter as ferramentas certas, sim, ela consegue fazer qualquer coisa. Não, com certeza. E eu vejo que a mulher, às vezes, para dar o primeiro passo, elas precisam se sentir seguras, né? Sim. Ter um encorajamento, às vezes. Ver outras pessoas fazendo, exato, outras mulheres, né? E sim, se sentir, nossa, né? Eu penso igual, eu tenho, né? Eu tenho, às vezes, o mesmo... né? Eu penso da mesma forma que ela, olha só que legal. Então, acho que muito, muito legal esse projeto de vocês. Parabéns. Muito obrigada. É um projeto que a gente está bem apaixonado, os resultados estão sendo muito satisfatórios, assim. É muito gratificante você ver as pessoas, de fato, desenvolvendo. Tem essas pintoras que se formaram agora, elas já estão no mercado de trabalho. Sim. Elas estão trabalhando. E é um mercado que você falou, né, que ao mesmo tempo tem bastante gente fazendo, mas é escasso, né? Sim, é escasso. E assim, independente de qualquer coisa, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que se sentem mais seguros e confortáveis, nem seguros, mas confortáveis em contratar mulheres. Sim. Né? Nós temos, às vezes, pessoas que chegam na loja pedindo uma indicação feminina. Não. Então, nós falamos, bem, se esse público não existe, vamos formar o nosso. Sim, porque nós precisamos delas. Então, a gente precisa dessa mão de obra também. Legal, muito bom. Agora, entrando no site aqui de volta, como que vocês abordam a experiência do usuário no e-commerce? Assim, quais recursos que você acha que qualquer e-commerce de tinta deveria ter? Porque, na minha visão, é um pouco diferente de vender, né? Sim, a experiência no site ela tem que ser a melhor possível, né? Eu acredito que a partir do momento que o usuário ele acessou o nosso site, ele tem que encontrar com facilidade as informações. A gente procura ter um passo a passo ali bastante simples para que ele consiga se cadastrar, efetuar sua compra, colocar no carrinho. E eu acredito que mesmo sendo ainda uma venda completamente sem contato humano, que é a da plataforma, ainda assim a gente tem que trazer experiência para ele. Então, a gente procura deixar imagens ilustrativas, vídeos ilustrativos para que ele possa verificar
verificar a questão da composição das cores, além de todas as informações técnicas, né? Tem que ter tudo isso e tem que ser de fácil acesso, né? Que ele consiga... Eu, particularmente, como usuária, eu detesto se ficar sendo jogada de uma tela para outra, várias abas, várias coisas nesse sentido. Desiste da compra. Isso, então a gente tenta encurtar os caminhos, né? Trazer com facilidade ali os caminhos para ele. E, claro, se ele tiver alguma dúvida, se estiver dentro do horário comercial, ele tem todo o suporte online ali no nosso WhatsApp, nossos canais também. Legal. E as cores personalizadas, quando o cliente vai comprar, como que é? Existe um catálogo? Existe como que funciona? Sim, temos algumas cores. Claro, nós não conseguimos ainda inserir as 2.000 cores no site de cada marca, né? Aproximadamente. Caramba. Mas a gente acaba fazendo, por exemplo, um relatório, né? Do perfil de curva AB, das cores as mais utilizadas, o que mais vende. A gente divide ali com os clientes. E assim, a procura tem sido bastante interessante. A gente vê que, de fato, as pessoas estão saindo do branco, né, das cores clássicas, e elas estão, sim, indo para as cores, né, que estão em voga, as cores que estão sendo bem utilizadas. Nós trazemos lançamentos, as cores do ano, enfim, então... As pessoas estão com menos medo de inovar, né? Inovar na sua vida. Acho que a pandemia trouxe isso também, né? Esse medo passou um pouquinho. A gente falando, né? A gente falou um pouquinho... Você trouxe ali um monte de insights legais pra gente, assim. Mas como que você acha que... E por que vocês se diferenciam dos concorrentes, assim? O que você acha, né? Trabalhando na marca, que a marca tem, que você acha, nossa, acho que isso é o nosso diferencial. Por isso que a gente consegue se diferenciar hoje e tá mais presente na vida, né, do consumidor, B2B. O que é, assim? A Dark, ela é uma empresa completamente parceira, sabe? Ela é parceira, ela prima pelo relacionamento, ela se coloca muito no lugar do cliente. É uma empresa que ela vem crescendo, né? Tá há 34 anos no mercado, esse ano faz 34 anos. É uma empresa que nasceu lá em Goiôerê, né? No norte do Paraná, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Então... é isso, né? Nós primamos demais pelo relacionamento. O clima em todas as lojas é agradável, é leve, é divertido, é acolhedor. Então, um cliente que... é muito, muito difícil um cliente entrar na loja e não comprar. Então, ali ele se sente seguros, né? E da mesma forma, a gente passa isso para o nosso cliente e-commerce. A gente traz ali para ele que, ó, nós estamos do seu lado, né? Tanto que um dos nossos, né, bordões, nosso slogan é para tudo que pintar de bom. E de fato, né? Então, a gente está do lado do cliente, a gente vai prestar essa assessoria, nós temos a solução, o que estiver ao nosso alcance, nós daremos a solução. Então, eu acho que o nosso posicionamento em ser uma marca parceira e nosso relacionamento estreito é o que nos faz, né? Nos torna diferente. Legal. Muito bom. E como que vocês veem o mercado de tintas para os próximos anos, assim? Quais são as oportunidades e desafios que você acha que vai existir? O desafio, acredito que é parar de vender tintas, né? Porque vender tintas todos vendem. O desafio maior é isso, é você trazer essa experiência diferente para o consumidor, é você olhar lá na frente, é você trazer soluções inovadoras, rápidas, né? Adequadas. Então, a gente conta muito também com os lançamentos da indústria, o que a indústria está pensando de novidade, né? Nós participamos... às vezes também como espectadores de várias feiras, tendências, né, do Brasil, do exterior, enfim. Então, nós estamos muito alinhados com com essa visão. E é entender que, assim, o perfil de compra mudou. O tomador de decisão mudou. Hoje tem muitas famílias que são regidas pelas crianças, né? Que são tomadoras de decisões. Tem muitas famílias em que não tem mais o vovozinho, a vovozinha que fica em casa. Eles são os protagonistas e os tomadores de decisões. Então, é esse olhar. A gente vê que o mundo mudou, né? De certa forma, depois dessa pandemia. Então, acredito que algumas evoluções que aconteceriam em 20 anos, né? Um dado que eu vi há pouco até, nós tivemos novos 13 milhões de compradores e-commerce no Brasil, né? É um dado muito relevante, não sei se lógico de todos os setores, mas é muito relevante isso, né? Então, o perfil de atenção a esse consumidor mudou também. Então, o mercado de tinta, ele é muito promissor. Nós temos novidades e lançamentos das marcas todos os meses. E nós estreitamos isso junto aos nossos públicos com, por exemplo, a parte técnica.
Em todas as lojas da Darka, sempre nós temos cursos, demonstrações, nós temos confraternizações além da loja para fazer essa demonstração de produtos. Então, a gente traz esse relacionamento de fato, a gente doutrina nosso cliente, a gente ensina nosso cliente, a gente capacita as pessoas para que elas também acompanhem a evolução do mercado. Né? Se nós formos ver, há anos atrás, as tintas eram tóxicas, as tintas eram né, à base de solvente em grande maioria. Hoje em dia as tintas não têm cheiro, são à base d'água, é uma composição que você pode colocar um recém-nascido no quarto após o tempo de cura, que está tudo ok. Então, o mercado se adequou, né? Mudou. Né? Hoje nós também estamos bastante voltados para a área de sustentabilidade, desde a sacola que nós entregamos para o nosso consumidor, até fazer o recolhimento dessa embalagem na logística reversa. Então, tem todo um movimento sendo gerenciado, né, por todos nós, e a indústria e o varejo andam juntos, né, pois, enfim, eles fazem todas né, os lançamentos, e nós estamos ali para ser um ponto de apoio, não só um ponto de venda, isso que é importante frisar. Nós somos um ponto de apoio técnico também para tanto o consumidor final, quanto o nosso cliente, né, profissional. Nós temos ali todo um apoio técnico, por exemplo, se ele precisar ir até Tintas Darka, seja um consumidor, ou seja um arquiteto, um engenheiro, um pintor, e precisar que a gente vá até a obra para verificar qual é a melhor solução, nós também temos esse serviço para oferecer. Não. Muito bom, acho que é muito importante, né, essa troca ali para entender cada vez mais o consumidor final, né, que no fim a indústria, o varejo tem que estar de mão dada mesmo para conseguir, né, trazer aí o que o consumidor final quer. Eu ia falar um pouquinho mais ali sobre sustentabilidade, você já trouxe aqui pra gente, né, a gente fala muito, né, de ESG, né, você trouxe ali o programa de capacitação com mulheres, acho que é um dos pontos bem importantes. Tem mais alguma ação que seja legal você falar sobre em relação à sustentabilidade de produtos, né? Por conta ali do produto de vocês, logística reversa, alguma coisa nesse sentido? Você acha legal trazer pra gente? Se não, né, da marca do mercado em si ali. Sim, a logística reversa é algo que, de fato, é muito importante. Não só, muitas vezes, por exemplo, hoje várias embalagens que eram em alumínio, as que é possível, estão sendo trocadas por embalagens plásticas. Essas embalagens plásticas, eu vejo que naturalmente as pessoas já reaproveitam. Um balde de tinta vira um balde de uso doméstico. E nós... Ali, né? Isso. Então, já existe essa visão. O problema é quando sobra, né? Um insumo em lata, um balde, seja o que for. Nesse momento que eu vejo que nós temos que oferecer um apoio ainda maior para que a pessoa faça esse descarte consciente de forma correta. Às vezes, claro, que se bem tampada, fechada, a tinta não tiver sujidades, não tiver nada ali que tenha contaminado, ela vai durar um período ali de validade de 24 meses aproximadamente, né? Enfim, depende da data que foi comprada. Mas quando sobra aquele pouquinho de tinta, o consumidor fica muito indeciso, né? O que eu faço? Eu jogo? Não jogo? Então, é nesse momento que a gente está ali, para ele trazer esse material para nós, com esses restos de insumos, para que a gente possa fazer o descarte de forma correta, consciente, né? Sem fazer uma poluição. Nós mudamos, por exemplo, todas as nossas sacolas em lojas que são biodegradáveis. Então, são pequenos gestos que nós estamos implantando, tanto nossos colaboradores, com utilização consciente de copos descartáveis, com uso de xícaras. A gente sempre oferece xícaras e squeezes, enfim, para, né, o cafezinho e a água é o dia todo, né? Isso é inevitável, nosso combustível, mas para que ele seja feito cada vez mais de forma consciente. Então, são ações, né, sustentáveis que nós estamos fazendo em todas as nossas lojas. Também estamos agora implantando a nossa energia fotovoltaica para que a gente tenha essa renovação, né? Estamos usando fontes renováveis. Acredito que num período aí de 5 anos, todas as nossas lojas estejam com essa energia, né? Então, são ações que nós estamos pensando lá na frente para que a gente consiga manter a nossa operação, mas de forma consciente. Então, e para a gente estar indo para o final aqui, né? E aí eu queria saber quais são as lições mais importantes que vocês aprenderam ao trabalhar com e-commerce, assim, o que você traz de mais importante nessa aqui também,
foi lá no começo para trabalhar com isso e tudo mais? Sim, a principal delas é ouça o seu cliente, né? Ouça o seu cliente, não necessariamente ouvir só o que ele fala, mas como ele se comporta, qual que é o perfil de compra, o que eu percebo são coisas básicas, mas um cliente que fala contigo pelo WhatsApp, ele não é um cliente que quer receber uma ligação, ele quer falar no WhatsApp, um cliente que te liga e às vezes é do e-commerce, quer solucionar algo por telefone e você pede para ele mandar um WhatsApp, você já quebrou aquele ciclo de confiança, ele quer falar por ligação. Então, é basicamente isso, é você entender o processo de compra do cliente e ouvi-lo, né? Porque ninguém melhor do que nós mesmos para falar, eu quero comprar assim, meia tenda dessa forma. Então, nós nos adequamos para atendê-lo dessa forma. Então, essa é uma grande lição que eu tiro. A segunda grande lição é que, sim, é possível vender tintas online. É possível quebrarmos as objeções, né? Eu vejo que, por exemplo, antes ninguém comprava uma roupa online porque, eu não posso experimentar. Mas você acaba, como eu disse, doutrinando a sua audiência, o seu consumidor. Ele acaba lendo as informações, ele acaba vendo tabela de medidas. E para tinta é a mesma coisa. Nós conseguimos trazer as informações técnicas. Então, não tem... lógico, ainda é possível ir em loja e tudo mais, mas não tem uma desculpa, né? Não é a primeira desculpa, não é uma objeção. Como que eu vou comprar? Você vai comprar, nós vamos te ensinar, nós vamos fazer todo esse processo. E terceiro, eu acredito que é você oferecer uma experiência satisfatória do início ao fim. Então, por isso que nós frisamos, o cliente é da Dark, ele não é um cliente e-commerce que... pode ser que de fato ele tenha comprado um spray, que é algo que ele precisava pontual. Mas a experiência que esse cliente teve no e-commerce, eu fui atendido, a plataforma foi rápida, a entrega facilitada, pagamento foi bacana, ele vai ser também alguém que vai nos indicar, né? Então, eu trago isso como fundamental mesmo. Legal, perfeito, é isso, né? A lembrança de marca, você tá ali em todas as etapas, né? Para que quando ele precisar, ele vai escolher, né? Essa marca. A gente tá fechando aqui, você quer falar um pouquinho da Vital? Né, Vital aí, nosso patrocinador, nosso querido cliente também, né? Eles vendem, né, uma das maiores empresas de produtos saudáveis, naturais, então muito legal o trabalho deles aí. E, né, para quem acompanha nosso podcast, tem um cupom aí de 20%, BET20 lá, só acessar o site e fazer a compra dos seus produtos. É isso, pra gente fechar aqui, acho que a gente falou sobre muita coisa legal, aprendi muito aqui sobre o mercado de tintas, achei muito interessante. É uma perspectiva que eu não tinha visto ainda. E queria, então, que você contasse pra gente os planos futuros na expansão da marca, aí alguma novidade que você queira deixar pra gente, compartilhar. Deixar a tua rede social também, que, né, se alguém quiser bater um papo com você, né, sobre o programa, enfim, sobre alguma coisa, onde que a pessoa pode te encontrar pra gente finalizar o programa. Espero que você tenha gostado também aí desse bate-papo com a gente. Com certeza, gente, gostei muito, agradeço o espaço, a oportunidade. É muito importante a gente ter esses meios, né, para poder falar. Às vezes, na correria do dia a dia, nós ficamos muito na parte estratégica, a gente não consegue, né, estar à frente ali falando de todos os projetos que a empresa está fazendo, tudo que nós estamos expandindo, né? E a Dark, ela é uma empresa que ela tem um projeto de expansão bastante agressivo. Nos próximos anos aí nós já temos um plano de expansão tanto aqui para o Paraná quanto para Santa Catarina. Sempre estamos, né, na captura de boas oportunidades para novas lojas. Então, nosso objetivo é chegar a 50 lojas. Eu acredito que num período de 5 anos a gente consiga alcançar essa marca. Daqui um mês estaremos inaugurando mais uma loja que será no Pinheirinho. Então, será a 34ª loja da Tintas Darca. E sobre os planos do futuro é nós trabalharmos cada vez mais focados, né, no consumidor, no cliente, incentivando compras adequadas, de forma sustentável, que é o caminho que nós estamos traçando, né, para chegar... porque chegar só a marca de 50 lojas, como chegar, né? Como esse processo tem sido. Então, há mais de 20 anos, a Darca trabalha com planejamento de todas as áreas interligadas, né? Para que todas estejam em sinergia, todos os gerentes ali, tanto os gerentes na parte de diretoria, quanto de lojas. Então, é uma empresa que ela é muito acolhedora em todos os sentidos, né? E agradeço vocês, gente, mais uma vez pelo espaço. Convido a todos a seguir nossas redes sociais, @tintasdarca, né? Tanto Facebook quanto Instagram, sempre estamos com conteúdos bastante relevantes. E a minha rede pessoal é Carol Esbrícia, caso alguém também queira trocar uma ideia sobre o assunto, enfim, outras informações, fico à disposição.
Muito Legal. bom, a gente que agradece. A gente que agradece. Obrigada, Carol. Obrigada, Rafa. Até o próximo episódio. Obrigada.